o início aqui, passo para você. Boa noite a todos. Estamos mais em uma palestra aqui do nosso projeto de extensão, as áreas de atuação do operador de direito, e hoje temos a grata satisfação de termos aqui a doutora Larissa Davidovich. A Camille vai fazer a apresentação e logo em seguida a doutora Larissa está com a palavra. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Camille Marinho, extensionista do projeto, e temos o nosso professor Davi como orientador, que ele é o professor adjunto de Direito Processual Penal na Universidade Federal Fluminense, atua no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas, coordenador de monitoria do Departamento de Direito de Macaé, MDI, da UF, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Integra o programa de pós-graduação em Direito, UF Macaé, parcerista ad hoc em revistas especializadas. E a palestrante dessa noite, a doutora Larissa Davidovich, defensora pública, formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, defensora pública do Rio de Janeiro, titular do Núcleo de Primeiro Atendimento de Família na comarca de Nova Friburgo, mediadora com formação prática e teórica em diversas instituições, incluindo cursos avançados na Universidade de Colômbia e na Universidade de Nova York. Especialista em mediação familiar pelo IMAP, Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, pós-graduada em crianças, famílias e adolescentes pelo IERB, professora da Escola de Mediação do Tribunal do Rio de Janeiro, professora do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, facilitadora de círculos de construção da paz, idealizadora e também facilitadora do projeto Circulando na Rede, que ocorre dentro das escolas públicas municipais, com a criação de círculos que envolvam toda a comunidade escolar. Diretora e educadora do Instituto Chante Brasil, que promove a cultura da paz, dentre outras atividades ligadas a essa temática. Especialista em comunicação não violenta, pelo Instituto CNV Brasil. Com a palavra, doutora Larissa. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Professor Davi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, eu adoro estar com a juventude. Acho que eles trazem uma oxigenação, renovam as nossas esperanças e o nosso ânimo, quando a gente está, às vezes, meio desanimada. Falar com jovens é sempre maravilhoso, com jovens acadêmicos e futuros colegas da UF. Professor José Antônio Calegari, boa noite, prazer, obrigada aí pelo suporte técnico. E Camille, obrigada pela sua gentileza. E garotada que está aí, um beijo para vocês, uma boa noite. Espero que ninguém durma enquanto eu estiver falando. E eu quero fazer logo um combinado com vocês, que a gente tente, pelo menos, que vocês tentem vencer a timidez e a vergonha e perguntem, podem me interromper, podem, se eu estiver falando alguma coisa, às vezes, muito rápido, ou alguma coisa que vocês queiram esclarecer algum ponto, não guardem para depois, porque toda pergunta vai ser muito bem-vinda, porque eu acredito que esse modelo de troca, que vocês perguntam, eu falo, eu trago coisas e vocês interagem, fica mais interessante do que uma palestra só expositiva, ainda mais numa hora dessa da noite. E vocês online, o que já é mais difícil para prestar atenção. Então, espero que a gente consiga, mesmo através das telas, nos conectarmos uns aos outros. Então, queria deixar vocês todos muito à vontade.
Queria agradecer a Ingrid, a única corajosa voluntária, com a câmera ligada, e ao longo do tempo, quem se sentir confortável, animado para ligar a câmera, vai ser um prazer poder ver e conhecer vocês um pouco melhor. Bem, eu ouvi a Camille falando um pouco da minha trajetória, né? E eu, prestando atenção, falei, gente, quanta coisa, né, que a gente... Quantas descobertas no caminho, como que eu estou hoje, né? Como que eu cheguei até aqui, e há pouco tempo, não tão pouco tempo assim, mas pelo menos para mim, parece que passou muito rápido eu estar como aluna, e agora estar aqui falando para os alunos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar uma palestra na FRJ, a faculdade que eu estudei, eu fiquei muito emocionada de ver a garotada, porque, assim, esses ciclos da vida, né, professor Davi, há pouco tempo era a gente que estava ali sedento por ouvir histórias e conhecimento, e agora a gente está aqui. A caminhada, a gente está um pouquinho mais à frente, e a gente compartilhar com vocês um pouco da minha história é motivo de muita alegria para mim e um prazer. Eu espero que essa noite passe bem rápido, eu acho que até umas 11 horas a gente consegue apresentar tudo. Todos os slides, é brincadeira, gente. A gente vai terminar antes das 11. Só queria saber se vocês estão atentos. Eu prometo não acabar, antes 10h30, acho que dá para acabar. Bem, gente, vamos lá. Eu posso contar um pouquinho da minha história. Enquanto a gente estava nos preparando aqui, do ponto de vista tecnológico, eu botei essa música, quem chegou aqui, a Estrada, né? Que eu ouço muito umas perguntas, como é que foi para chegar até aqui, né? E eu digo, nossa, se eu for contar os detalhes desse percurso, vocês vão perceber que não houve caminho fácil, mas também o caminho não é impossível, né? Eu sempre gosto de uma dose de esperança, porque senão a gente fica muito jogando um balde de água fria, e não é esse o meu papel, pelo contrário, eu quero jogar uma dose de ânimo, uma injeção de ânimo, mas sem deixar de falar um pouco da realidade, né? Então, a gente vai falar das dores e das delícias, né? De quem busca esse caminho, por exemplo, do concurso público, né? E como é que o meu coração foi encontrando o lugar que ele batia mais forte. Então, eu vou tentar fazer um pouco uma linha do tempo com vocês, assim, de quando eu estava na faculdade e de como eu cheguei até aqui, tá? Então, pode passar, professor Calegari, por favor. Eu vou tentar trazer para vocês, né, um pouco dessa minha visão que é possível que o direito de fazer direito com afeto. Por que eu coloquei essa palavra afeto? Porque eu tenho visto ao longo dos anos uma robotização do direito. Agora a gente está vendo até inteligência artificial, que já tem aí todos os estudos, e cada vez mais é um caminho que talvez seja inevitável, mas é mais do que é uma automatização do direito, é um distanciamento, às vezes, de quem está ali, né, decidindo a vida das pessoas, de quem precisa oferecer esse acolhimento para pessoas em vulnerabilidade, né, pessoas que, enfim, estão precisando, né, de uma assistência jurídica, e o sistema judicial, ele acaba... Eu uso uma expressão que pode ser um pouco forte, mas às vezes o judiciário ele se apresenta como uma máquina de moer gente, tá? Então, é um sistema que às vezes massacra, que às vezes oprime, e eu tento, dentro do meu trabalho, ir tentando, de alguma forma, oferecer para aquelas pessoas uma justiça um pouco mais, eu vou usar essa expressão, humanizada. Como que eu faço isso, né? Eu preciso trocar minhas lentes, né, para enxergar melhor, eu preciso ampliar a minha visão para além um pouco do direito, né? Porque o direito, por si só, na minha área de atuação, ele se mostrou insuficiente, digamos assim, para trabalhar essa justiça que eu gostaria que fosse uma justiça
mais humanizada. E como que surgiu um pouco assim a minha história, né? Eu estudava realmente lá, né, no centro do Rio, e fazia faculdade, né, e buscava estágio, como todos os estudantes, aquela ansiedade, né, de começar o estágio, de colocar a teoria em prática. E aí foi talvez o meu primeiro momento de crise, né, no meio da faculdade, foi quando eu fui para a prática do direito, né, e eu caí logo num grande escritório. Esse era um escritório muito bom, com advogados muito dedicados, comprometidos, mas era um ambiente que, para mim, ainda era um ambiente muito hostil, de um lugar que eu não gostaria de passar, por exemplo, o resto da minha vida, porque envolvia a advocacia privada. Eu estou dizendo isso, eu quero até fazer um parênteses, porque eu vou contar a minha história, né? E cada um de vocês vai construir a sua história. Então, eu tenho amigas da faculdade que, por exemplo, se encantaram com o ambiente corporativo, nos escritórios empresariais, e eu acho maravilhoso que cada um encontre, né, aquele lugar que vai fazer sentido para a sua vida, né? Mesmo que isso demore um pouco, que você comece em um lugar e depois as coisas vão acontecendo. Mas esse escritório estava me trazendo uma angústia muito grande, porque eu não me via muito nesse espaço. E aí eu procurei estágio no serviço público, consegui fazer estágio no Ministério Público, numa promotoria de investigação penal, que trabalha com investigação, né? E eu gostei, num primeiro momento, daquele trabalho, e aí depois aí na hora das denúncias, me senti um pouco também desconfortável por não ter certeza das coisas e porque denunciar uma pessoa, como é que fica a vida. Eu sempre fui muito empática, então, assim, eu tinha uma crise, mas é isso? Será que é isso? E ali eu vi que na promotoria de investigação penal você precisa decidir, né? Você precisa denunciar e tal. Então, ali também não me encaixei muito bem, depois fui para uma vara criminal, trabalhar com um promotor muito bom, mas eu fiquei muito desconfortável também, né? E começou a me dar uma crise que eu achei que eu fosse até ter que sair da faculdade de Direito, porque quando eu fiz o vestibular para Direito, eu tava na dúvida entre 3 carreiras, né? Direito, Psicologia e Comunicação Social. A Psicologia e a Comunicação Social eu fui muito desaconselhada pelos familiares e pessoas mais próximas. Não que eles dissessem que não era para eu fazer, mas todos estavam torcendo muito para eu ir para o caminho do direito, porque tinham muitas possibilidades, eu podia fazer muitas coisas, e acabei indo para o direito. Nessas minhas crises do estágio, eu sempre fui uma pessoa que pergunta, questiona, e quero saber se é aquilo, como é que é. E quando eu fui fazer direito, eu falei, bem, eu quero fazer direito, aí me perguntavam por que eu falava, porque eu quero fazer justiça, eu quero ver justiça. O conceito de justiça, para mim, era um conceito grandioso. E eu fui vendo que essa justiça estava cada vez mais injusta, né? Nas coisas que eu estava vendo. E aí as crises foram acontecendo, eu quase saí do direito, mas eu persisti, né? Até que um dia eu estava caminhando no fórum da Praça 15 e eu olhei assim uma fila gigantesca de pessoas e uma confusão danada e um fala-fala. Aí eu olhei assim e falei, gente, está acontecendo alguma briga, alguma coisa aqui. Parei, desviei o meu caminho, fui lá e perguntei o que estava acontecendo naquele corredor. E uma menina, assim, mais ou menos da minha idade, né? Ela estava mais arrumadinha, ela disse, aqui é a Defensoria Pública. Aí eu falei, que lugar animado, né? Você é estagiária aqui? Ela falou, eu sou estagiária, sim. E é animado, aqui você nunca vai ter tédio, porque é muito movimento e a gente está aqui sobrevivendo a um caos, assim, de atendimento, de fila. Na época eram os processos físicos e tal. Aí eu brinquei e falei, qualquer dia eu volto, porque eu achei animado aqui e gostaria de estagiar aqui. Ela soltou um grito, né? E falou, doutora, apareceu uma estagiária. Falei, não, mas não é agora, não. Não, mas a gente está precisando. Falei, não, mas eu tenho que ir lá no escritório, eu tenho que me despedir, eu tenho que cumprir um aviso, não sei o que, eu tenho que dar um... Não, por favor, a gente precisa muito de estagiário. Aí me levou lá, me apresentou a defensora. Quando eu cheguei, a defensora estava com uma pilha de processo na frente dela, uma fila de pessoas para atender, descabelada, assim, toda
desesperada. Ela falou, ai, que bom, a gente precisa muito de uma estagiária. Onde é que você estuda? Eu falei, estudo na FJ. Ai, que maravilha. Então, você pode começar amanhã. Eu falei, não. Aí eu fiquei meio nervosa. Aí eu falei, quer saber? Eu acho que está na hora de eu experimentar uma coisa nova, diferente do que eu estava. De repente, é isso que vai me movimentar para um lugar que eu goste de estar. E aí, assim, eu fui para casa, conversei com os meus pais, assim, né? Eu tinha uma bolsa, que era uma bolsa, assim, para estágio na época, até boa. E eu conversei muito com meu pai e falei que eu queria muito mudar, que eu queria experimentar a defensoria. E ele falou, tudo bem, minha filha, é legal experimentar, a gente segura. E aí eu fui para o escritório, né? E conversei com o meu chefe da época, dizendo que eu ia precisar sair. E ele ficou bem desesperado. Ele falou, não, mas você não, a gente ia te efetivar aqui, você é uma ótima estagiária, a gente não pode ficar sem você. Eu falei, não, mas eu acho que eu agradeço. Enfim, fui gentil com ele, agradeci muito, mas disse que eu precisava experimentar outras coisas. E eu lembro muito dele, assim, meio desesperado, falando, não, a gente dá um aumento, um auxílio. Aí eu falei, não, eu estou decidida. Ele falou, mas você vai para outro escritório? Aí eu falei, não, eu vou para a Defensoria Pública. Ele quase caiu da cadeira. Ele, você é maluca, meu Deus, aquilo lá é só para doida, muita confusão. Você... Eu falei, não, é esse caminho mesmo que eu quero experimentar. E aí eu fiquei mais um tempo e fui fazer um estágio na 13ª Vara de Família, né, do fórum lá da capital. E assim, é um caos, né? Há anos atrás, assim, quando eu comecei, é realmente assim, é essa cena que eu disse para vocês, mas eu fiquei tão maravilhada, porque eu acho que eu consegui, dentro de mim, entender que eu podia aliar o direito a um pouco disso que eu queria, né, da psicologia, de ouvir as pessoas, de entender melhor as pessoas, de compreender, né, as histórias. Então, eu era aquela estagiária que ficava horas ouvindo os assistidos, e as outras estagiárias, ó, Larissa, a fila tá grande, vamos embora, me apressando. Enfim, isso é só para mostrar que tem gente que ama fazer estágio na MP, na vara, com o judiciário, na empresa, né, nos escritórios, e tem os doidos, né, que gostam do estágio na defensoria. Eu realmente me encantei, fiquei muito apaixonada e terminei minha faculdade prometendo para mim mesma que eu ia tentar o concurso público, mas que eu gostaria muito de ser defensora pública, né? E aí, vou até pular um pouco essa parte do estudo, mas se vocês quiserem, depois eu posso voltar. Eu consegui concretizar a realização, talvez, do meu maior sonho, que eu sempre quis, que foi ser aprovada num concurso público para a defensoria, que durou 1 ano, o concurso, eram 7.400 pessoas, e com 32 aprovados, né? E aí foi o início da minha vida profissional, foi assim, de uma alegria muito grande, de saber que eu estava fazendo aquilo que eu queria fazer. E é um privilégio que eu sinto, né, de poder estar no lugar que eu queria estar, do jeito que eu queria estar. Mas eu lembro muito que naquela época, já tem uns anos, né, bastante tempo, quando eu dei a notícia, eu dava notícia para as pessoas, principalmente quando eu fui falar para minha avó, que é uma professora, uma pessoa bem simples, assim, ela ficou muito feliz com a minha aprovação, mas ela me perguntou assim, entendi, então você é quase juíza, né? Então, assim, você daqui a pouco... E quando você vai ser juíza? Porque as pessoas tinham essa coisa com o judiciário, que é quem manda, quem decide, né? E eu brinquei e falei com ela, olha, sinto te decepcionar, avó, mas eu não vou fazer concurso para juíza porque eu não quero, não é isso que eu vou me sentir bem, porque eu vou ter que decidir. O juiz tem que decidir. E eu não me sentia, não sentia essa vontade, né? Nem essa, e não queria essa responsabilidade, na verdade, que eu acho que é muita. E hoje eu vejo muitos juízes que não gostam de decidir e não decidem. Então eu falei, que bom que eu não estou lá, porque eles não decidem, ou eles, enfim, o processo fica daquele jeito. Enfim, isso só para contar para vocês como que eu cheguei à defensoria. E não foi um caminho fácil, né? Foi um caminho foi uma escolha, né? Fazer um concurso público é uma escolha que você precisa entender que você vai abdicar por um tempo, ou por bastante tempo, de ter vida,
né? Então, eu não estou exagerando, eu realmente não tinha vida. Vida no sentido de que eu não sabia se estava sol, se estava chuva, se era carnaval, se era domingo, se era sábado, eu só estudava. Eu só estudava, de verdade. Então, assim, tinha uma festinha na família, eu ia, mas no domingo, no dia seguinte, eu acordava, botava o despertador e sentava para estudar. Então, era de domingo a domingo, né? Eu não tinha tanto dinheiro, meus pais são professores, eu não tinha dinheiro para comprar tantos livros, mas eu ia para as bibliotecas, eu conseguia, dava o meu jeito, apostila e conseguia material, não tinha tanta facilidade como hoje, essa coisa da internet, eram muitos livros mesmo, os livros eram caros, mas eu ia para a biblioteca, estudava. Então, pode passar aí, por favor, professor Caligari. Então, um pouquinho da minha história, eu falei para vocês quem sou eu acabei não me apresentando, porque a Camille falou tantas coisas a meu respeito, mas eu sou Larissa, filha de professores, né, que sempre acreditaram muito na educação. Eu cresci acreditando muito que a educação é o que a gente pode oferecer, é o que eu recebi, né, dos meus pais, é o que eu pretendo passar para os meus filhos, a importância, né, da educação. Eu sou uma pessoa que estou sempre em movimento, então eu sempre acho que eu não sei nada, que eu preciso estar sempre aprendendo. Não sei nada no sentido de que eu sei pouco, mas eu me dou muito para todos os projetos que eu me envolvo. E sou uma pessoa que ama música, o Davi sabe, amo música, amo gente, amo conversar, amo ouvir, amo estar nessa... tentar compreender os mistérios e as complexidades dos relacionamentos humanos, das relações familiares, que é a área que eu tenho me especializado, e gosto de gente, porque se eu não gostasse de gente, eu não podia ser defensora pública. De onde eu vim dessa família, uma família simples, mas onde eu tive uma infância muito feliz, nesse sentido de um ambiente muito acolhedor, uma família que sempre acreditou em mim, de uma cidade do interior, né? Enfim, e como cheguei até aqui é um pouco disso, dessa história de alguém que não desiste, né? Que persiste, que acredita nas mudanças, porque eu nunca me acomodei, eu saio da minha zona de conforto com muita regularidade, porque eu falo que não é zona de conforto, é sempre de desconforto, no sentido de tentar melhorar um pouco o mundo, de tentar levar um pouco os aportes que eu venho estudando da cultura da paz, que é um assunto que me interessa demais. Procuro balançar as estruturas dentro da defensoria para que a gente tenha ambientes cada vez mais acolhedores e humanizados, no sentido daquelas pessoas sentirem que podem contar com a gente nos momentos talvez de mais vulnerabilidade. Não é fácil, porque estar dentro de um sistema muitas vezes faz com que a gente se prenda a esse sistema ou seja engolido por ele. Então, não pense que é muito simples para mim balançar as estruturas, porque elas são postas para serem de uma determinada maneira. Essa pergunta onde eu queria que vocês depois respondessem essas perguntas mentalmente, não para mim, ou escrevam no papel no final do nosso encontro. Responda essas perguntas. Quem são vocês? De onde vocês vêm? Como vocês chegaram até aqui? Onde vocês querem chegar? Onde eu quero chegar, eu prefiro dizer que eu quero continuar caminhando. E no caminho eu vou encontrando as respostas. Tá? Obrigada, professor Caligari. Pode passar, por favor. Essa reflexão que a gente precisa fazer, o que faz a gente sentir parte desse mundo, o que faz o nosso coração vibrar, o que faz a gente... os nossos olhos brilharem, e o que faz você sentir parte desse mundão, né? Para onde eu quero ir? Pode passar, por favor. Isso eu trago muito para vocês, porque foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender. Na minha época da faculdade, ninguém falava isso com a gente. Mas vocês que estão na faculdade precisam entender um pouco e ampliar um pouco a visão, né, desse advogado. Aqui está assim: o novo advogado compreende que nem todos os conflitos são realmente baseados em direitos e titularidade.
Estes são, muitas vezes, disfarces convenientes para mascarar raiva, mágoa e disputa sobre recursos escassos. Por que eu trouxe essa frase para vocês? Porque a gente precisa estar preparado, porque quando a gente se forma como advogado, né, que o advogado nada mais é que um resolvedor de conflitos. O juiz é um resolvedor de conflitos, o defensor é um resolvedor de conflitos, o procurador é um resolvedor de conflitos. E a gente fala muito pouco sobre conflito na faculdade. E o que acontece com as pessoas? As pessoas misturam tudo. Elas misturam todos os sentimentos e querem que os advogados deem conta de cuidar de todo esse mix de sentimentos, como se a gente pudesse pegar o código e no código a gente tivesse respostas prontas para desafios complexos. O conflito, ele é multidisciplinar. O conflito, ele não é só do direito. Existem muitas coisas que permeiam o conflito e a gente estuda pouco sobre isso e fala muito pouco sobre isso. Pode passar, professor. Como é que eu estou andando e caminhando? Como é que tem sido o meu percurso para essa justiça humanizada, para esse direito com afeto? Eu fui estudar a mediação de conflitos como uma forma de agregar conhecimento para o meu dia a dia, na defensoria e na vida, né, pessoal, mas principalmente na defensoria. Como eu posso fazer aquelas pessoas que estão em disputas familiares, passando por processos de ruptura, né, por divórcios, por desafios na coparentalidade, aquelas brigas intermináveis dentro das várias famílias, como eu posso oferecer para eles alguma coisa um pouco melhor do que apenas a minha visão mais restrita do direito? Fui estudar mediação, me tornei mediadora há muito tempo. Sou professora, né? E sou formadora de novos mediadores. E a mediação agregou demais na minha estrada, no meu percurso. Trabalho construindo consenso com as pessoas, é um processo de facilitação de diálogo, uma escuta mais humanizada, porque escutar é diferente de ouvir. Comunicação não violenta, que é um modo de estar no mundo, né? A comunicação não violenta foi preconizada por um psicólogo americano, né, que já faleceu, chamado Marshall Rosenberg. Ele sistematizou, né, essa comunicação que a gente chama de não violenta como uma forma da gente aprender a se comunicar melhor e a ser ouvido. E a ouvir melhor também, sem descuidar das nossas necessidades. Tem um autocuidado, tem a necessidade do outro, tem as nossas. Então, depois, quem se interessar, procure conhecer um pouco mais sobre isso. Os círculos restaurativos e a cultura da paz fazem parte dessa justiça restaurativa, que é a justiça que se difere da retributiva, uma justiça que repara o dano, que cuida da vítima, cuida do agressor, né? Que o professor Davi também está inserido e se inserindo e aprendendo nesse contexto. Então, pode passar, professor. O desafio, né, para alguém como eu, né, que tem nesse percurso, esse movimento de, digamos assim, balançar um pouco as estruturas, né, é que a gente precisa desarmar as pessoas, né? As pessoas andam muito armadas, andam muito enfáticas, incisivas e cuidando de uma verdade que é uma verdade única, né? É uma verdade que você quer sobrepor o outro, você não ouve o outro, você precisa ganhar aquela disputa, né? E buscar cooperação é difícil hoje em dia, porque quando a gente olha e a gente fala, bem, vamos cooperar buscando soluções que atendam às necessidades de todos, essa cooperação vai exigir da gente que a gente saia do paradigma da competição e vá para o paradigma da cooperação. É uma mudança muito grande, paradigmática e cultural. Então, esses são desafios quando a gente se propõe a estar nesse lugar de mudança. Pode passar, por favor, Calegari. Aqui, os conflitos que eu tenho estudado, que eu tenho visto, a gente percebe que a comunicação não verbal, isso é um estudo, né, uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, a comunicação ela é muito não verbal, então a gente precisa interpretar, inclusive, o que não está sendo dito quando a gente se propõe a cuidar de um conflito, ou muitas vezes o que a pessoa diz não é exatamente aquilo que ela quis dizer. A gente está se comunicando mal, a gente está se compreendendo mal, a gente está se ouvindo pouco. Então, eu digo que muitos conflitos eles são causados, sobretudo,
não pelo conteúdo, mas muitas vezes pela forma como aquilo é dito. Quantas vezes a gente está no conflito ou a gente vê pessoas em conflito que elas estão dizendo a mesma coisa, não estão se compreendendo porque não estão se escutando. Então, a forma como a gente fala, por isso que eu botei essa figura do presente, a gente pode entregar a mensagem como se a gente embrulhasse ela para presente, para que essa apresentação não cause tanto estranhamento e desconforto em quem está recebendo. Ao contrário, a gente pode se comunicar melhor, a gente precisa se comunicar melhor. Pode passar, por favor, Calegari. Pode passar também, que eu acho que senão a gente vai ficar sem tempo. Então, essa comunicação não violenta é essa via de mão dupla, né? É a gente oferecer uma comunicação mais cuidadosa, menos reativa, mas a gente receber, né? Então, a gente recebe com empatia. Empatia no sentido de que eu preciso compreender, não me colocar exatamente no lugar do outro, como muita gente acaba falando, né? Eu tenho me questionado isso. Eu acho que se colocar no lugar do outro é algo que é impossível, né? Eu posso ampliar a minha visão para tentar compreender quais as necessidades que estão sendo desatendidas, quais são os desafios que aquela pessoa está enfrentando. Mas, por outro lado, se eu me coloco no lugar dessa pessoa, eu saio do meu, então eu deixo de cuidar de mim também. Vamos dar uma paradinha aqui na apresentação, só para eu, por favor. Pode ser, cara? É tranquilo fazer isso? Se não for, tudo bem. Eu queria, nesses 5 minutinhos aqui, né, interromper um pouco para não ficar falando sozinha e ver se alguém tem um comentário, uma pergunta. Eu falei bastante coisa até aqui, não sei se eu falei rápido, como é que isso está chegando para vocês? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone, só para eu ter a sensação de que eu estou falando está sendo compreendido, porque a comunicação é isso, é uma troca, senão eu vou ficar falando sozinha e não vou saber se a minha mensagem está chegando até vocês. Quem pode falar, compartilhar um pouco como está sentindo, como está recebendo? Pode fazer agora, Natália. Cadê você? Oi, Natália. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Pode fazer. Então, na verdade, minha pergunta, eu não sei se ela seria mais para o final ou para agora. O que seu coração diz? Então, eu queria te perguntar assim, como que foi para você nessa trajetória de concurso, você lidar com o pensamento de talvez dar errado ou de comparação com seus colegas, porque às vezes a gente está na faculdade ou já terminou e a gente vê alguém que já passou no concurso, fulano já conseguiu isso e aquilo, e às vezes você está ali estudando ainda. Então, como que foi para você? Obrigada pela pergunta, Natália. Na verdade, assim, tem os dois lados, né? Normalmente a gente tinha um grupo que estudava para concurso, né? Se encontrava nos concursos, na faculdade, eu estudava finais de semana, a biblioteca da PUC abria, então a gente ia para estudar lá, e a gente não tinha essa coisa do WhatsApp, vocês verem como eu sou velha, antiga, como eu sou vintage. Mas a gente se encontrava muito, e é claro que quando você recebe uma notícia de que aquela pessoa que está ali junto com você nos meus desafios, ela passou por um concurso, tem um sentimento assim, caramba, será que só falta eu? Será que vai chegar a minha vez? Que bom para ela, né? Mas, ao mesmo tempo, batia aquela angústia, caramba, né? As pessoas estão passando, eu estou ficando, será que vai dar certo? O que será que está faltando para mim? Acho que é normal esse sentimento. Por outro lado, ver pessoas que estão estudando, passando em concurso, é muito bom, porque você vê que é possível, né? Que não é essa coisa assim, que é impossível, como algumas pessoas dizem. É difícil, mas não é impossível, né? Se eu falar que é fácil, vocês mesmas sabem que não é, mas também, assim, é possível. Eu não tenho ninguém da minha família do direito, meus pais são professores, eu não tinha uma condição financeira que permitisse que eu fizesse todos os cursos, comprasse todos os livros, todos os códigos, né? E resolvi e fiz a escolha, né, de estudar. Então, ao mesmo tempo, eu via pessoas passando e falava, caramba, que legal, vai chegar a minha vez. Isso me estimulava. Mas tem um episódio interessante que no provão da Defensoria a gente fez na UERJ,
E na saída da prova eu estava muito nervosa, porque como eu queria muito defensoria, eu queria muito, assim, passar naquele provão da defensoria. Provão porque era a primeira parte, né? Era a primeira etapa do concurso, que foram 7 etapas, né? Mas a primeira é esse provão que a gente chama. E quando eu desci as rampas da UERJ, esse grupo que estudava comigo, ele estava todo mundo junto comentando a prova, né? Da questão tal, tal. E eu fiquei meio quieta, assim, parada, meio chocada, porque eu falei, olha, eu nem conseguia falar, porque as respostas deles eram totalmente diferentes das minhas. Nada estava batendo, e eu, assim, tive uma crise, assim, de desespero, de choro, porque eu falei, todo mundo vai passar, e é logo a prova que eu queria tanto, né? E aí eu fui para casa e falei, bem, tem 2 opções, ou todo mundo vai passar, eu não, ou eu vou passar e eles não vão passar. Porque, assim, a prova estava muito diferente. E eu lembro que a prova da defensoria, ela foi, a gente, na nota de dedicação da prova, eles falavam o nome só de quem tinha passado, e a nota. O outro era uma número de inscrição, e a nota, né? Tipo, número 15, nota 3, né? E era uma sessão pública que aconteceu lá na defensoria, e eu não fui porque eu falei, eu não quero ir, eu não passei. Eu tinha tirado uma semaninha de pausa. Eu fiquei tão desesperada que, eu, em vez de todo mundo já começou a estudar para a segunda etapa, eu falei que eu precisava dar uma parada. E aí começaram a me ligar. Um monte de telefonema. Cadê você? Você passou, você passou, você passou, né? No provão. E eu passei, eu passei. Fiquei muito feliz, mas eles não tinham passado. Então, assim, tem um lado que é um lado, assim, da gente tentar focar na gente. Eu me arrependo de ter ficado uma semana sem estudar, porque a segunda prova já tinha sido marcada para muito pouco tempo depois do resultado. Então, um conselho que eu dou é foca no seu caminho, na sua estrada, no seu estudo. É legal ver gente passando? É, mas a maioria não passa. Então, no meu concurso de 7.400 pessoas, 30 passaram no final. Então, é mais comum não passar. Então, você não passar nos concursos é muito mais comum do que passar. Isso para dizer o seguinte: concurso, a gente estuda até passar. E não é para passar. Porque o primeiro concurso, provavelmente, você vai entender como é que faz uma prova de concurso. Eu fui examinadora já do concurso da defensoria. Eu já tomei conta de prova e eu vi a último concurso, as pessoas, as meninas e os meninos chegavam lá com mala de rodinha, com todos os códigos, todos, porque era com consulta a prova específica. E eu olhava aqueles códigos, eu falava, eles não têm nem tempo de achar as respostas ali, porque o tempo. E era menina chorando porque tinham deixado 3 ou 4 em branco. Era gente procurando e sem achar nada naqueles códigos. Então, assim, é um exercício, né? Então, eu acho que prova tem que fazer, a gente tem que experimentar, tem que focar no que você, no seu caminho, e não se desesperar se todo mundo está passando ou não, porque, por exemplo, as pessoas me viram passando, elas continuaram estudando. 2, 3 anos depois, elas estavam lá também. 3 pessoas não passaram no meu concurso, e logo em seguida passaram no concurso do Ministério Público. Hoje são promotores, né? Então, assim, cada um vai construindo o seu caminho, né? E trabalhar muito a cabeça, a mente, né? Trabalhar, assim, essa questão de não me comparar e simplesmente admirar quem passou, porque vai chegar a sua vez. Era isso, Natália? Era sim, obrigada, doutora. Nada, querida. Acho que Yasmin levantou a mão. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. E agora? Agora sim. Ah, perfeito. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo certo. Eu não tenho exatamente uma pergunta, né? Eu queria mais, você perguntou como a gente está recebendo aqui essa troca. Eu queria mais era compartilhar, né, também. Eu me identifico muito com essa história. Eu estagiei na defensoria e, assim, fiquei encantada, né, com aquilo. Tive uma péssima experiência em escritório. Então, assim, eu também me identifico com essa situação, né, de querer fazer a coisa certa e fazer a coisa certa para as pessoas, sabe?
Faz muito sentido para mim essa trajetória, e foi por isso, inclusive, que eu vim aqui hoje, para poder entender como funciona isso, como a gente chega lá, né? Mas ainda não tomei uma decisão. Me parece aí um caminho longo a ser percorrido. E em relação ao que você falou, né, do seu posicionamento em relação à resolução de conflitos, eu queria compartilhar, né, aqui com o pessoal. Eu sou da UF de Direito em Niterói, né, lá na sede. E lá a gente já tem na faculdade hoje matérias sobre mediação, sobre conciliação, sobre métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Inclusive, né, eu fiz agora há pouco tempo. É muito bacana, é uma outra perspectiva, né? É um outro ponto de vista do direito, menos jurídico, né? E mais realmente humanizado, mais empático. Muito bacana. A gente teve essa eletiva com a professora Márcia Michele, é uma professora atuante, né? Diante do Sejusc. E assim, ela trouxe para a gente realmente uma abordagem completamente diferente do que a gente está acostumado tecnicamente dentro da academia, sabe? É muito bacana, e ver que isso, assim, vai realmente crescendo, né, dentro da própria defensoria, dentro dos espaços jurídicos, é muito bacana. Traz, assim, se vocês me permitem, esperança, sabe? De que as coisas, elas podem ser bem resolvidas, né, e fugir um pouco ali do que a gente está acostumado da lide em si. Fico feliz, assim, de você compartilhar esse ponto de vista com a gente. Ah, que lindo. Obrigada, Yasmin. Muito obrigada pela sua contribuição. A UF tem um trabalho fantástico. Conheço muitas pessoas que têm esse trabalho, né? Eu conheço de Niterói no trabalho de mediação. Eu acredito muito, né? Eu sou assim, além de ser professora de mediação, eu sou uma grande entusiasta da mediação como mais do que um procedimento, mas como uma teoria social, uma forma de estar no mundo. É um novo olhar. Tem até uma aula que eu dei inaugural numa faculdade, que era a mediação, um novo olhar sobre os conflitos. A gente aprende a conviver com eles. Os conflitos fazem parte da vida, são inerentes à nossa condição humana. A gente não tem como viver, não existe sociedade sem conflito, não existe uma família sem conflito, um lugar de trabalho. O conflito, ele precisa ser normalizado e manejado adequadamente, como uma visão construtivista, como uma oportunidade de crescimento, uma janela, né, de oportunidades. Então, assim, eu ficaria falando sobre mediação, porque a mediação, ela acabou me trazendo um conforto dentro do direito, porque eu percebi que eu podia aliar, né? Eu podia fazer as duas coisas. Então, é claro que as minhas formações em mediação, elas me trouxeram uma bagagem muito grande para que eu seja uma defensora diferente do que eu era antes, e que eu seja uma pessoa diferente do que eu era. Então, não só a mediação, mas o aprofundamento na justiça restaurativa, né? Todos os meus cursos da comunicação não violenta, tudo isso, todos os aportes teóricos e práticos de uma justiça humanizada, de outro lugar, eles me fazem todos os dias estar no movimento. Inclusive, a minha escola de mediação, porque são muitas, mas a que eu trabalho e a que eu tenho tentado compartilhar, ela é uma mediação emancipadora e responsável. A gente emancipa as pessoas para que elas tomem conta e se apropriem dos conflitos e suas decisões. Elas são as protagonistas, né, da sua vida e das soluções também daqueles problemas que aparecem. Então, é uma revolução. A mediação é uma revolução, né? Então, o direito, eu acho esse movimento das faculdades, eu só não concordo que ela seja eletiva. Eu sempre brinco com as minhas amigas, aqui tem 2 diretoras, que elas me chamam para falar, eu falo, essa não é uma matéria eletiva, ela é, assim, uma das mais importantes, porque você pega as pessoas e bota elas para resolverem conflito, elas nunca estudaram conflito, né? Então, eu acho que as universidades estão já com um olhar diferente, né? Elas estão eu apresentei um projeto aqui, na extensão até da Estácio, que era um projeto de incorporar a mediação no escritório mesmo, naquela prática jurídica, né? Porque o advogado novo, ele não pode saber só peticionar, né? Porque o cliente vai chegar no escritório dele e ele tem que oferecer um leque de possibilidades, ele tem que oferecer uma justiça multiportas. Ele não pode entender que para resolver seu conflito só existe a porta do judiciário. Porque essa porta, eu vejo como uma porta que ela deve ser uma das últimas,
é de uma das últimas possibilidades. Depois que eu tentei algumas outras, eu tentei a facilitação de diálogo, o consenso, a negociação, a mediação, né? Então, eu tentei, de alguma maneira, resolver aquilo assumindo o protagonismo. Quando a gente judicializa, a gente terceiriza essa solução para um terceiro, né, como o nome diz, o juiz ele acaba se apropriando daquele conflito, decidindo sobre a perspectiva dele. E a gente está perdendo a capacidade de resolver os conflitos, nossas questões, porque, por exemplo, as audiências que eu vou, os advogados falam pelas pessoas, as pessoas nem abrem a boca, nem falam nas audiências. Né? No máximo elas choram, e quando elas choram, ainda ficam todo mundo desconfortável com aquela emoção. Eu fico super tranquilo, que pelo meu percurso, aquilo faz parte, e é necessário, é importante. Mas dentro do judiciário, as pessoas ainda ficam incomodadas com choro, com emoção, com alguém falando um pouco mais, de uma forma um pouco mais assim. Gente, é a vida delas. Aquele momento da audiência é aquele momento esperado para que você esteja com o outro, que você fale com o outro, que você seja ouvido, e ninguém está ouvindo ninguém em audiência. Os advogados estão se apropriando daquele espaço, alguns esquecendo que, por exemplo, numa relação de família, as emoções vão surgir. Você não está brigando com o banco. Aquela pessoa é o pai de seus filhos. É o avô dos seus netos. Né? Então, assim, a gente tem muito caminho ainda pela frente, mas eu já vejo com muito bons olhos uma mudança significativa, né, da conduta das universidades, buscando ampliar, né, esse horizonte, porque esses jovens advogados que vão se formar, eles conheçam a justiça multiportas, as várias possibilidades que se apresentam para que eles possam oferecer para os seus clientes e para que seus clientes possam decidir que caminho eles querem tomar. Que é uma outra coisa que eu tenho que aprender como defensora, porque eu ofereço a mediação, mas nem sempre aquela pessoa está pronta para a mediação. Eu ofereço, eu explico as possibilidades, o porquê que aquilo pode ser mais conveniente naquela situação, mas a decisão é dela. Né? Então, eu vejo, eu acompanho de alguma forma a academia, as universidades, eu sou chamada para momentos como esse, para a implementação de projetos, e eu fico muito feliz de ver jovens como você, Yasmin, já tendo estudado mediação e acreditando que é possível fazer diferente. Né? Então, obrigado pelo seu depoimento, e que bom que está fazendo sentido para você. Tá? Muito obrigada pela sua fala. Mais alguém querendo falar? Só para complementar, Larissa, aqui na UF Macaé também tem a mediação sendo usada, e só teve um problema burocrático para ser instalado um Sejusc aqui, de procurador do Estado com o nosso procurador federal nessa implantação. Mas é uma disciplina que já também é eletiva, né? A que a Márcia dá lá em Niterói, ela tem até um projeto que ela é da UERJ, que ela também trata disso, né? Márcia é amiga. Márcia foi de Macaé e depois ela foi para Niterói e também foi para a UERJ. E também a gente tem esse resolução de conflitos aqui em Macaé, que já está bem latente. Muito bom, parabéns. Que bom saber disso, fico super feliz, né, que tem esse incentivo, ou está aparecendo isso. Licença. Sim. Isso que o professor falou, né, do projeto da professora Márcia Michele, que ela atua lá na UERJ, a gente também está enfrentando alguns problemas burocráticos que ela queria juntar, né, porque ela dá aula também na UF, e fazer um projeto de extensão que conseguisse contemplar ambas as universidades, tanto federal quanto estadual, e a gente conseguisse agir, né, em conjunto, e ter essa troca também, né, que é muito bacana, e conseguir, assim, ampliar, né, o projeto. Mas a gente também está enfrentando algumas questões burocráticas. Mas, assim, tudo no início, os desafios são grandes mesmo, assim, parece que a gente tem que quebrar a parede, daqui a pouco surge mais uma parede, a gente quebra mais uma, mas a gente precisa manter, né, esse desejo vivo, né, de fazer a diferença, de acontecer. Eu lembro quando eu estava lá na Vara de Família de Belford Roxo, na Baixada,
que é uma população muito pobre, é um lugar realmente com IDH muito baixo. E, assim, eram 2 defensoras de vara de família e a gente dividia a sala. A gente ficava numa mesa próxima à outra e a minha fila nunca acabava e a fila dela andava rápido, né? Aí eu falava, gente, mas tem alguma coisa errada comigo, né? Eu falei, tô com algum problema, já tenho tanto tempo de defensoria, eu sou experiente, não sei o quê. Aí ela, minha amiga, brincando, falou, você fica inventando um monte de coisa, né? Você conversa muito com as pessoas, elas falam demais, elas estão ali achando que estão, né, num consultório, você fica buscando, perguntando, e sempre chama outra parte para conversar. Eu não faço isso não, Larissa, eu faço assim, ó, processo, vai, petição, eu acabo 2 horas da tarde, 6 horas da tarde, você está presa com assistido. O jeito, né, é porque o sistema faz com que a gente faça sempre do mesmo. Quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente é meio engolido, porque o número de processos é enorme, a fila é enorme, né? O tempo é curto. Então, assim, eu lembro que nas audiências também os juízes trabalhavam comigo e falavam, ai, meu Deus, lá vem Larissa, essa audiência hoje de conciliação vai virar mediação. E eu brincava, falava, deixa comigo, deixa que eu toco tudo aqui. Porque eu acho que essas pessoas, elas precisam desse acolhimento, dessa escuta, né? Mas o sistema, ele não é muito amigável, porque é muita audiência, é muito processo, é muita gente. Então, eu não estou nem julgando essa minha amiga, porque ela estava fazendo o que o sistema estava dizendo para ela fazer. E eu estou lá, né? Estou tentando resistir. Então, é um pouco isso. Vocês vão encontrar resistências, burocracias, dificuldades, mas as coisas vão acontecer. Na hora certa vão acontecer. Aí vocês me contem. Mais alguém? Pode passar, por favor, o Calegari. Vamos lá. Bem, vou até olhar aqui. Oi, professor. Pode passar para mim, por favor? Muito obrigada. Pode passar. Então, sobre essa questão da escuta e do falar, né? Talvez seja preciso a gente escutar primeiro, né? Para que essa outra pessoa tenha um lugar seguro para se expressar, para que ela esteja confortável para falar dos seus sentimentos, né? E a gente recebendo com empatia. É esse ambiente que eu procuro buscar. Pode passar, por favor. Como escutar, né? As pessoas me perguntam muito isso. Como escutar? Na mediação, na defensoria. Eu falo sempre que às vezes é só ouvir sem falar nada. Em silêncio. Ouvir, compreender, acolher em silêncio. Validar o que o outro está dizendo, né? Validar não significa concordar. Validar é compreender aquele ponto de vista. Não dar soluções, assim, porque essa é uma armadilha da empatia, quando a gente chega já querendo, porque comigo eu fiz assim, tal, e já chega apresentando o que você faria naquela situação. É uma tentativa de ajudar, mas nem sempre é o que aquela pessoa precisa. Você pode perguntar como que você pode apoiar aquela pessoa naquele momento, né? Se aquela pessoa tem algum pedido para fazer. E mostrando que se importa. Eu me importo com o que você está dizendo, né? Enfim. Pode passar, por favor, Calegari. O que eu queria também trazer para vocês, né? É que tem muita coisa que a faculdade não me ensinou. Quase tudo ela não me ensinou, se eu pudesse dizer assim, né? Tem um caminhar, né? Que me faz, me forma a pessoa que eu sou hoje. Quem me ensina muito são os meus assistidos na defensoria, né? Esse choque de realidade que me tira, né, dessa bolha, assim, de que a gente vive muitas vezes. Então, o primeiro dia de estágio na defensoria, já cheguei em casa e falei, eu não posso reclamar de nada, né? Não posso reclamar do que eu venho reclamando. Então, a faculdade de Direito, ela vai te dar uma base, sim, claro, né? Com esses professores ótimos, numa universidade pública, com toda a bagagem dos professores, numa grande universidade como é a UF, como foi a minha. Mas, assim, tem muita coisa que é a vida que vai ensinar,
Estejam preparados, porque a vida vai trazer para vocês, com o coração aberto, né, para o que vai aparecer. Pode passar, por favor, Calegari. O que vocês veem nessa figura? Eu vejo um sapo. Sapo? Eu também vejo um sapo. Agora um cavalo. E aí, gente, mais gente? Contem para mim o que vocês veem. Só Ingrid e Lara? Um cavalo também. Você viu um cavalo? Natália. Podem escrever no chat. Natália. Era um cavalo, era um sapo, né? Dependendo do ângulo, né? Ah, é. O professor Davi viu o quê? Os dois, né? Depende da posição do lado que você se encontra. Pode passar, por favor, Calegari. Então, gente, essa mesma imagem, né, que a gente vai rodando e ela vai se transformando. Tem muita gente que mesmo assim tem dificuldade de ver um sapo, tá? E tem gente que tem dificuldade de ver o cavalo. Dependendo da forma como a gente está, a gente ou vê uma coisa só ou vê outra. E às vezes a gente vê as duas coisas de forma mais simples e às vezes a gente não vê nenhuma das duas e a gente vê uma terceira ainda. Porque numa aula que eu dei ainda acharam um terceiro, não lembro qual era, um terceiro bicho que conseguiram ver aqui. Por que eu trago essa figura, né? Porque a gente vai estar sempre trabalhando essa questão da dupla existência da verdade, no sentido de que as coisas não são exatamente, não existe uma verdade absoluta, e que não são exatamente aquilo que a gente acha, que tem certeza que é, porque a gente vai depender, né, de como... É a mesma coisa do 6 e do 9. A mediação vai trabalhar isso dentro da gente. Agora, tem um problema. Quando eu levo para o judiciário, o advogado A vai falar que é um sapo, o advogado B vai falar que é um cavalo. E qual dos dois está com a razão? E como que o juiz vai decidir? O juiz tem que dar uma sentença. Se é sapo ou cavalo. Se vocês fossem juízes, o que vocês diriam? Qual advogado está certo? Então, assim, muitas vezes a justiça, o judiciário, ele não vai ser... Ele vai julgar pela perspectiva dele. Uma das partes normalmente sai bastante chateada, porque sempre tem um ganhador e um perdedor, quando não são os dois que saem com a sensação de terem perdido. Mesmo quem ganhou, perdeu. Existem muitas disputas no judiciário que eu vejo que assisti dos meus que chegam e falam, mas não era nada disso que eu queria. Eu não pedi isso. Entende? Então, a gente vê que muitas vezes o que o juiz vai fazer é dizer que é um cavalo. Mas, na verdade, será que é só um cavalo? Será que aquele caso é mesmo um cavalo? Ou será que tem um advogado que vai dizer, peraí, mas pode ser um sapo? E aí, quem está certo? Quem está errado? Como é que o juiz julga? Se ele tem que dar uma decisão, ele tem que decidir se é sapo ou cavalo. E ele vai decidir sobre a vida dele, sobre a perspectiva dele, sobre as histórias dele. Ou vocês acham que o juiz é um ser totalmente isento, imparcial, alheio, uma pessoa iluminada, que tem uma visão, que consegue, uma pessoa que está acima do bem e do mal? Ou ele é uma pessoa comum, que tem história, que tem vida, que tem sentimento, que, enfim... Então, assim, é uma situação que a gente tenta, né? Assim, a gente sempre fala que tem a verdade que um conta, a verdade que o outro conta, e tem a verdade mesmo. Então, assim, quando eu conto uma história, o Liza, né? Eu conto uma história sob a minha perspectiva. Eu narro a história de acordo com o que me interessa. Então, a pessoa conta recortes da história dela. Não é o quebra-cabeça todo. São várias pecinhas, mas o quebra-cabeça não fecha com uma história única. O outro conta uma história com as narrativas dele, com as perspectivas dele, com o que ele viveu, com o que ele acha, com o que ele sente. E alguma hora essas pecinhas se juntam e formam a história completa. Mas eles não conseguem ver a história completa. De um modo geral, você sempre acha que a sua verdade é a verdade que tem que imperar.
Então, a mediação vai trabalhar justamente isso. A gente vai ver, eu levo a figura e falo, você acha que é um sapo? E você? E se eu inverter? E se você estiver nesse lugar? Quando uma mãe fala que quer que o pai só veja o filho de 15 em 15 dias aos domingos, eu pergunto como é que seria isso para ela, né? Como é que ela se sentiria vendo o filho 2 vezes ao mês, por exemplo. É um exercício simples, né? De tentar compreender que aquilo atende às necessidades dela, não atende às do pai, sobretudo não atende às da criança, né? Então, é mais ou menos por aí. Vamos passar, por favor. Que a gente... Eu estou falando um pouco dos desafios, porque eu acho que eles fazem a gente refletir, para que a gente busque soluções, para que a gente busque caminhos, né? Acho que foi a Yasmin até falou. São os métodos alternativos de solução de conflito. Eu até gosto de falar mais sobre os métodos adequados, né? Porque não tem um método melhor que o outro, é o que se adequa para cada conflito, né? Mas quais são as dificuldades? Eu falei um pouco sobre elas com vocês. A rigidez do sistema. O sistema ele é feito para aquilo, então não cabe muita flexibilidade. A falta de preparo ou até vontade dos operadores do direito, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo está preparado. Então, tem juiz que não quer saber de historinha, de não sei o quê. Tem promotor, tem defensor, tem advogado, tem procurador que talvez queiram viver o que sempre foi, do jeito que sempre foi. As metas que são impostas, por exemplo, o juiz tem meta, né? Os cartórios têm metas, e as metas, e os números, o número de audiência, de sentença, e aquilo vai atropelando. Falta de tempo, como eu falei, que é o caso meu da minha amiga de Belfort Roxo. Chegava às 6 horas da tarde, eu não tinha terminado de atender a minha fila, né? E eu tinha uma fila que eu tinha que dar conta. E uma vez eu fiquei presa no fórum, porque chegava às 6 horas e eles fechavam automaticamente a porta lá de trás, a saída do fórum, e eu estava lá dentro. Fiquei meio desesperada. Às vezes também a falta de interesse de romper com o sistema, porque as pessoas falam assim para mim, mas sempre foi assim. Mas isso não vai mudar, não. Não tem jeito de mudar, não. Sempre foi assim, e as pessoas se acomodam. Então, é contra essas coisas que a gente precisa lutar, né? Pode passar, por favor. O que eu, Larissa, né, que me apresento para vocês aqui com meu coração transbordando de alegria, de poder falar um pouco da minha história. Para algumas pessoas vai fazer muito sentido, para outras podem me achar meio doida, meio maluca, ou sei lá, uma pessoa exótica, não sei, uma defensora que está tentando fazer tanta coisa diferente, mas eu quero dizer para vocês que meu coração tem vibrado cada vez mais forte a cada movimento de desconstrução, de humanização que eu tenho feito, né? Isso tem preenchido a minha vida com muitos propósitos, de muita alegria, de devolver para a sociedade tanto que eu recebi, né? Vocês são estudantes de uma universidade pública, de alguma forma são privilegiados sob esse aspecto. Já são privilegiados por serem universitários. Percentual de pessoas que chegam à universidade, se comparar, né? E numa universidade pública de excelência. Então, a gente precisa conhecer os nossos privilégios, porque, de alguma forma, eu penso que eu preciso devolver alguma coisa do tanto que eu recebia. Então, toda vez que eu estou nesses espaços, eu afeto, mas eu também sou afetada. Eu me transformo. Isso também, eu transformo e sou transformada. Eu dou e recebo muito amor nesses caminhos. E eu ensino e aprendo. Não tem nenhum lugar que eu vá ensinar, né? Que eu não me sinta assim aprendendo. Pode passar. E se vocês quiserem fazer as perguntas no chat, comentários, fiquem à vontade. Eu vou tentar ler. Pode passar, por favor. Então, assim, é aqui que você está, Davi? Não, né? Não, eu tô, não. Aí tem um monte, né? Tem o Valdir, o Cris, o Pablo. Eu tô no outro bem discreto, mas eu me achei. Essa é uma turma bem bacana, assim, né? Que eu sou professora, foi assim que o professor Davi me conheceu.
Eu formo facilitadores restaurativos, então a gente faz uma bagunça danada, né, professor? Eu levo a minha cestinha, que é a cestinha da paz, eu levo a girafa, eu faço os círculos, né? Pode ir passando, que agora são fotos para mostrar um pouco para vocês. Esse é o meu projeto nas escolas públicas municipais, né, que chama Circulando na Rede. Eu ofereço de forma voluntária círculos de construção da paz nas escolas. E é um projeto que eu amo. Eu saio de lá querendo carregar todas as crianças comigo. Eu levo no meu coração cada sorriso, cada abraço. E sou eu comigo mesma. É um projeto que eu criei. Já tem mais de 50 escolas pedindo o Circulando na Rede e eu não estou dando conta, estou bem sobrecarregada, mas feliz quando eu consigo estar. Essa aqui é minha girafinha, que está na mão dessa criancinha embaixo de mim, que é a Gigi, que o professor Davi conhece. A girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Pode passar, professor. Aqui são os círculos, nas aulas que eu dou, né? Aqui, ó, você está sentadinho aqui. Está sentadinho. Acharam o professor lá, atrás dessa moça de preto e vermelho? Alice, né? Alice, Aline, você, Isso. eu esqueci o nome Sidneia. dela, Edneia, Sidneia e a Gabi. Isso. Esses são os trabalhos, né, que para vocês verem que estou nesse movimento. Pode passar também. Aqui o trabalho nas escolas. Essa girafa eu ganhei de uma professora. Cada um leva um objeto que é importante, a gente faz um círculo de diálogo, as crianças preparam a escola para receber o projeto, a gente fala de paz, a gente fala de comunicação não violenta, a girafa me acompanha. Pode passar, por favor. Essa sou eu feliz da vida aqui, com o Benício, que é esse bonequinho de pano, que vai comigo também. Ali é outra turma. Pode passar, professor. Aqui foi um curso que eu dei de educação para pais, né? São 100 diretores de escolas públicas que participaram, um auditório com 100 pessoas durante 3 dias, para falar de educação para pais, que é um movimento que eu tenho mergulhado. Pode passando, por favor. Pode passar. Aí é mais um círculo com as professoras. Pode passar. Também com professoras, porque cada escola que eu vou, a gente leva esses elementos, né? E por isso que eu falo que eu recebo muito amor, porque a gente leva isso, a gente recebe. É muito lindo esse projeto. Pode passar. Aí os abraços, o carinho, pode passar, por favor. Esse é um blog que eu queria apresentar para vocês, para quem se interessar por mediação, chama Mediando por Aí. Ele é um projeto de 9 mulheres, né, diferentes profissões, diferentes idades, percepções. A gente escreve de mediação, mas de uma maneira muito leve. Ele se transformou num livro, né? Sábado eu vou lançar o livro e eu vou tentar, professor Davi. Você vai ao Rio quinta ou sexta? Eu vou sexta-feira, nosso encontro é sexta. Vou tentar levar para sortear o livro, que é lindo. Vou ver se eu consigo com a editora. Vou falar que eu ganhei. Sou eu. Vou ver se eu consigo alguns para levar, mas eu acho que esse livro vai... Eu não estou com o livro aqui. Ele vai ser lançado e ele vai ser... Eu acho que vai ter um lançamento na IMED também. Legal. Mas o blog está lá. Pode passar, por favor. Eu tenho... Essa é o Instituto Chant, né? Esse é um grupo que eu tenho de estudo. Pode passar. Eu vou oferecer um tempo maior, né? Para que a gente possa conversar um pouco, trocar um pouco mais. Eu quis mostrar para vocês o quanto o direito ele pode levar a gente para muitos outros lugares que façam, como eu disse para vocês, que se tornem um propósito. Esse é o meu propósito, né? E eu vi essa frase do Papa, que é, independente da religião, eu acho ele um pacificador, né? E ele fala coisas muito bonitas, e ele falou, se consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida.
Eu levo isso para a defensoria porque muitas vezes tem uma frustração muito grande no trabalho, porque nem sempre eu consigo fazer o que eu quero, oferecer o que eu gostaria, nem sempre a justiça devolve para aquelas pessoas o que eu gostaria que elas recebessem, nem sempre aquela audiência vai dar certo, a sentença vai vir do jeito que eu penso, mas eu acho que a gente pensando que se a gente, com o nosso dom, a gente consegue mudar uma vida, se um dia, em uma família, eu consigo fazer com que aquela família saia melhor do que entrou da defensoria, aquilo já vai preencher, de alguma forma, a minha vida com esse propósito de restaurar laços, de ressignificar muitas coisas, de trabalhar o conflito sob outros aspectos, né? Então, às vezes eu fico frustrada, sim, cansada, sim, triste, sim, mas tem tantas vezes que eu fico tão grata, tão feliz de oferecer uma coisa diferente do que aquelas pessoas esperam, uma coisa melhor, um atendimento mais humanizado, mas a minha equipe, eu faço círculos com a minha equipe de estagiários, eu tenho uma girafa na defensoria, eu tenho uma bonequinha que chama Bonequinha Namastê, que eu tenho frases, eu tenho a minha parede colorida, tem sempre uma balinha, né? Eu tento, de alguma forma, até transformar aquele ambiente, tanto que as pessoas entram lá e falam, nem parece serviço público, né? Eu falo, por que o serviço público tem que ser a mesma cara, daquele mesmo jeito? Então, eu sempre tento, talvez são passos pequenos, mas eles são grandiosos, porque eles transformam vidas, eles transformam aquele ambiente, eles ressignificam muita coisa. Então, tudo isso para dizer para vocês, assim, a minha história é a minha história, a história da Camila é dela, do professor Davi, do professor José Antônio, da Ingrid, da Lara, da Natália. Mas a gente precisa encontrar o que faz o nosso coração vibrar. Eu gosto mesmo de estar em sala de aula, eu amo, por exemplo, a vida acadêmica, eu amo dar aula. Eu gosto de advogar, adoro a vida do advogado, me instiga, me interessa. Igual aqueles filmes americanos, né, que os estudantes adoram ver, né? Os advogados, o júri. Eu sou casada com um promotor. Então, a minha vida é muito engraçada, porque é um defensor com um promotor. Então, realmente haja mediação, muitas vezes. E ele adora o crime, investigação, ele gosta de júri. Ele é tá até aqui, eu estou no computador dele, a canequinha dele, ó. Ele gosta dos crimes de... A do GAECO. A caneca dele é essa, a minha caneca é essa. Dá para ver a personalidade das pessoas pelas canecas. Então, e eu sinto que ele ama o que ele faz. Ele adora a adrenalina do júri, né? E eu, assim, eu fiz muito júri quando eu passei, mas aquilo para mim, assim, meu Deus, né? A ponto do réu, assim, às vezes me consolar. Quantas vezes ele falou, doutora, a senhora fez um ótimo trabalho, não fica assim, não. Então, a senhora estudou meu processo, parabéns. A doutora é uma defensora muito boa, é assim mesmo. Teve um réu que uma vez falou para mim, até eu acreditei que eu não tinha feito nada, doutora. Então, assim, são muitas histórias. Eu passei por muitas coisas. Eu fui defensora de presídio, que eu tive que ser, de Bangu 3. Eu fiz muito júri. Eu percorri o estado, várias cidades do estado. É normal quando a gente passa, né? Nunca quis ser promotora também, porque acusar não está assim no meu DNA, né? Então, mas o meu depoimento para vocês, eu abri a minha vida para vocês, mas talvez como uma forma, primeiro, de inspirá-los, mas, sobretudo, para que vocês compreendam que cada um de vocês vai construir uma história diferente da minha e do outro, mas que vai ser a história de vocês. Mas que vocês precisam acreditar e ter sempre esperança que é possível construir um mundo melhor dentro do seu microsistema, dentro do que você está fazendo. Independe se você está na instituição que você tiver,
se você vai ser delegado, advogado, procurador, professor, né, oficial de justiça, técnico judiciário, todas as profissões muito dignas, todos os concursos são difíceis, mas que a gente nunca deixa essa chama, né, da esperança, da humanização, do afeto, do coração, ela não pode sumir, para a gente não se tornar um burocrata, para a gente não se tornar aquela coisa distante das pessoas, da sociedade, que a gente não, para não se tornar aquela pessoa que quer só fazer o seu beabá, né? Que quer fazer, e se você pedir para ela fazer um pouquinho além, aquilo vai ser muito difícil. Então, eu queria muito, vocês devem ouvir muito isso, pode parecer clichê, mas o futuro está na mão de vocês mesmos. E eu acredito muito nessa juventude, muito mesmo. Acredito que vocês vão construir histórias lindas. E daqui a 10, 15, 20 anos, vocês vão estar falando para alunos sobre a história de vocês. Então, não tem certo e errado para mim. Tem aquele caminho que é possível e é aquele que faz meu coração vibrar. E é para ele que eu vou, é por ele que eu vou batalhar todos os dias. Eu vou acordar e vou dizer, é isso que eu quero fazer. E não vai cair do céu, porque nada cai do céu. Para mim, nada foi fácil, de verdade. Mas foi mais a recompensa, os presentes que a Defensoria me deu e me dá todos os dias. Eu fico lembrando da minha época de estudo, eu falo, cada minutinho valeu a pena, né? Então, eu queria meio que terminar, de alguma maneira, ouvindo vocês, as perguntas que tiverem, mas tentando jogar, assim, uma dosezinha de esperança, né? E de que vocês acreditem em vocês, porque o nosso caminho somos nós que construímos. E se a gente puder mudar, fazer uma pessoa que você quer viver melhor, já vai ter valido a pena, tá? Então, era isso que eu tinha preparado. Eu acho que talvez tenha mais alguns slides, professor Calegari, deixa eu dar uma olhadinha. Então, é um pouco isso que eu falei para vocês. Você é uma pessoa de sucesso. O que é o sucesso? De onde veio esse sucesso? Dedicação, trabalho duro e uma incessante devoção às coisas que eu quero ver acontecer. Eu quero ver acontecer e eu me dedico para que elas aconteçam. Eu nunca me conformei com as coisas no estado que elas estão, porque eu sempre acho que as coisas podem melhorar. Pode passar, por favor. Bem, todas as minhas aulas, praticamente, eu termino com o pensamento do Jung. O Jung, quando eu li a primeira vez isso, eu acho que isso se encaixou perfeitamente à minha pessoa. Eu costumo dar muitas aulas, né? E eu comecei a ver que, às vezes, eu estava ensinando tantas teorias e tantas coisas, e eu estava deixando de falar sobre humanidade. Aí eu mudei um pouco a minha perspectiva para dizer para aquelas pessoas que, tudo bem, que elas dominassem e conhecessem as teorias, mas que nada adianta disso se a gente, diante de uma outra alma humana, a gente não entender que a gente é apenas outra alma humana. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Professor Davi, professor Calegari. E aí, Calegari, pessoal, o que vocês acharam? Falem para mim se estavam prestando atenção. Estou vendo vários corações. Ai, que bom, hein? Maravilhosa a palestra, inspiradora. Ai, que bom, Camille. Obrigada. Muito obrigada a vocês. Que delícia. Que bom. Obrigada, Laís. Obrigada pelos corações, pelo acolhimento. Você está vendo que mesmo com a internet, eu consigo receber o amor, né? Que eu pedi para ligar a câmera, não rolou, não. Mas agora tem tantas palminhas e coraçõezinhos que eu estou até recebendo esse carinho mesmo à distância. A Ingrid foi corajosa do início ao fim, né? Então, mas assim, eu achei que a gente não ia... que às vezes o online traz essa dificuldade, porque eu sou muito assim, de fazer as coisas que eu acredito com afeto, mas que bom que Gabriel, Natália, Laísa, que bom que mesmo de longe eu consegui receber esse carinho de vocês,
Então, valeu a pena. Com certeza, Larissa. A Ingrid, daqui a 4 períodos, tu me procura e pede a nota. Não esqueça, hein? Não esqueça. Período. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu tinha uma pergunta. Tá, vamos lá. É mais assim um pensamento. É porque durante a faculdade a gente vai se questionando muito sobre carreiras, coisas a fazer. E quando a gente fala de defensoria, muitas pessoas tentam dissuadir a gente, dizendo, não, vai ter muita demanda, é muita coisa para fazer, vai procurar uma coisa mais tranquila, defensoria não. Então, assim, eu queria saber um pouco do seu dia a dia, como é que você lida com essa questão da carga, se isso já te fez questionar em algum momento, se você tinha feito a escolha certa, e lidar também com a frustração, como você falou um pouco, de querer fazer mais, mas ao mesmo tempo não poder, tá um pouco presa. Obrigada, Ingrid. Assim, muita gente falou isso para mim também, né? Poxa, mas você vai trabalhar mais que todo mundo. Ai, mas que doida! Ainda mais porque eu sempre falei que era o concurso que eu queria. Então as pessoas, poxa, mas outro dia eu já ouvi falar assim, poxa, você com direito de família, como é que você aguenta, né? Tantas emoções, tanto sofrimento, tanta. O que eu posso te dizer, Ingrid? Assim, eu fico muito cansada às vezes, sim, porque o volume de trabalho é grande, né? Lidar com o público, o atendimento às pessoas te desgasta, talvez muito mais do que lidar com processos, né? Quando você se propõe a estar nesse lugar, você precisa tentar separar as coisas, porque no início da carreira eu sofria muito. Não é que hoje eu não sofro, mas eu era consumida. E eu chegava em casa bem desesperada, porque eu ficava pensando, reverberando a história das pessoas, a tristeza, a criança que não tem leite, a pessoa que não tem saúde, que não tem saneamento básico. E eu comecei a tentar entender que era possível que eu fizesse alguma coisa para elas, mas eu precisava de um certo distanciamento, porque eu me mergulhava naquelas vidas. Mas até hoje, mesmo trabalhando um pouco isso, tem vários momentos que eu me emociono, que eu choro, que eu me preocupo, porque o atendimento a pessoas, a defensoria, por que as pessoas falam isso para vocês? Porque a defensoria lida com a pobreza e com muita gente. Cada vez mais gente procura defensoria. Cada vez a população, às vezes, vai empobrecendo, né? E o que acontece com isso? As pessoas vão tendo cada vez menos condições de pagar advogado e a defensoria só aumenta. O nosso público-alvo só aumenta. Então, é cansativo. Hoje é um dia que eu estou bem cansada, porque foi um dia de atendimento, de situações difíceis, de acordos difíceis. Mas eu vou dormir grata, sempre grata, por estar onde eu quis estar, por fazer o que eu queria fazer e por saber que aquelas pessoas dependem de mim para alguma coisa, mas que eu posso oferecer algo para elas. Agora, sobre o que está além das minhas possibilidades, eu só quero que elas saibam que eu fiz o melhor que eu pude, né? Então, é frustrante sobre alguns aspectos? Porque, por exemplo, se você faz uma ação, eu fiz uma ação para uma mãe que estava sofrendo alienação parental, que a família paterna tirou a criança dela na pandemia, com a desculpa que lá tinha mais condições tecnológicas, era um ambiente melhor, e a mãe, de repente, perdeu. Eles ingressaram com ação de guarda, a mãe perdeu, não tinha contato, bloquearam no WhatsApp, ela ficou sem acesso ao filho de uma hora para outra. É uma mãe muito sofrida. Todas as vezes que ela vai à defensoria, ela cada vez mais magrinha, só chora, mal consegue falar. Eu lutei muito por ela. Eu comprei aquela história como uma coisa que eu precisava fazer alguma coisa por ela, né? A gente fez um trabalho super bacana, pedindo declaração de incidente de alienação parental com reversão de guarda e tal. O que aconteceu? 6 meses, o processo não tinha ido nem à conclusão. Então, a gente liga para o gabinete, a gente fala com um, fala com o outro. O MP fala que não vai se manifestar sobre a tutela de urgência e a audiência é marcada para, janeiro de 2025. O sistema, às vezes, eles nos frustram porque a gente faz o nosso melhor e as pessoas ficam a depender. E eu dependo de outras circunstâncias.
Então, tem frustração, sim, mas eu sei que eu estou fazendo tudo que eu posso fazer por ela e a minha assistida sabe disso. Né? Então, o máximo que eu posso dizer é como diz aquele slide: eu compreendo o que você está sentindo e estou fazendo o melhor que eu posso por isso. Uma outra pergunta que eu não sei se vocês já, talvez quem tenha falado que gosta da defensoria, mas vão ouvir, que eu ouço até hoje. Ah, mas você é defensora? Como é que é defender bandido? Ah, você sabe que ele é culpado. E como é que é para você isso? Isso é uma pergunta clássica, né? Então, existe assim, a defensoria, para mim, é uma instituição de inclusão social, de que presta assistência jurídica para aquelas pessoas que são normalmente excluídas de tudo. Estão, assim, não são visíveis para o Estado, estão à margem da sociedade, e que a defensoria talvez seja aquela luz ali que elas tenham em algum momento para que ofereça uma assistência de qualidade, né? Mesmo sendo uma assistência pública, os defensores, todas as carreiras vão ter profissionais vocacionados, um pouco mais, um pouco menos, mas eu posso dizer de um modo geral que eu vejo meus colegas muito dedicados, os colegas do crime, eu vejo assim, eles fazem cada júri com muita vontade de dar o melhor para aquelas pessoas, né? Não posso generalizar, como a gente não pode generalizar nem professor, nem promotor, nem advogado, nem... Mas eu acho que a gente saber que eu estou fazendo o que eu posso fazer. O que eu respondi para essa pessoa uma vez? Falou, mas você vai defender o bandido e tal? O que eu respondo é o seguinte: se essa pessoa tivesse dinheiro para pagar o melhor advogado criminalista, ela teria uma defesa de excelência, com um advogado criminalista maravilhoso, que é caríssimo. Eu quero que o meu assistido da periferia, o pobre, o preto, o mal vestido, que ele tenha a melhor assistência, mesmo sendo uma pessoa pobre, que não tem dinheiro para pagar advogado. Então, eu fico muito tranquila, porque simplesmente não pode ter processo, não pode ter julgamento sem os princípios constitucionais assegurados, da ampla defesa, do contraditório, de uma defesa técnica. Quantas vezes eu já vi juiz destituindo advogado passando para a defensoria porque o réu estava sem defesa técnica? Então, eu ofereço o meu melhor para aquele processo, como eu ofereço para todos, como eu tento oferecer para os assistidos que cruzam o meu caminho. E com eles eu aprendo muito mais sobre a vida do que qualquer livro possa ter me ensinado até hoje. Respondi, Ingrid? Com certeza. Tem alguém aqui do curso de engenharia metalúrgica? Gente, meu Deus, ainda bem que eu só soube disso agora. Porque eu não sei se... Será que compreendeu o que eu falei, Gabriel? Me conta aí, se você entendeu. Que legal, né? Totalmente diferente. O engenheiro metalúrgico assistindo a doutora Larissa. Que bom, Gabriel, que você resistiu até o final, porque esse pessoal do direito é um pessoal, às vezes, meio complicado. Que bom que você está aí. Muito obrigada pela sua presença. Mais alguma curiosidade sobre a defensoria, sobre o meu percurso, a minha vida? Eu acho que eu contei tudo para vocês, mas eu estou aqui aberta para questionamentos e alguma curiosidade que vocês queiram saber. Fiquem à vontade. Temos aí uns minutinhos ainda. Gostaram? Fez sentido? Aprenderam alguma coisa? Inspirei? Alguém que ia ser promotor resolveu ser defensor? Porque aí eu ganhei, aí mostra que a palestra foi... Meu marido sempre fala, eu tenho que fazer palestra depois de você, porque você vai falar da defensoria, o pessoal já muda, e tem o meu atual estagiário, sempre quis ser promotor. Então, o coração que já era verde ficou mais verde ainda. Era verde claro, ficou verde escuro mesmo. Agora é verde, verde, verde. O meu estagiário, eu fui dar uma palestra na Estácio e ele fazia concurso, ele fazia estágio na MP. Aí eu terminei, ele falou, doutora, tem vaga lá na defensoria? Ele está estagiando comigo, Felipe. Até hoje brincam comigo que eu não posso mais ir falar, porque aí quem queria fazer... Aí eu falo, não, gente, quando a gente fala com paixão, porque eu sou muito apaixonada por o que eu faço, tudo que eu falo para vocês é verdade, eu não estou fazendo uma personagem, eu sou essa. O Davi sabe que eu sou essa, eu faço esses círculos, eu levo a girafa, eu faço uma bagunça danada, eu amo ser defensora, aquilo ali é o que realmente traz
alegria para minha vida. Então, se eu conseguir botar o coração de vocês um pouquinho mais verde, eu já fico feliz. Se o coração era vermelho e ficou verde, melhor ainda. Os corações indecisos, lembrem sempre de mim. Camille, você levantou a mão? Sim, eu tenho uma dúvida Certo. com relação à empatia. Como que foi essa transição e passar a ter o controle, né? Porque eu vejo que a doutora é muito humana. Então, como sair do problema, sabendo que fez o seu possível e, ao mesmo tempo, meio que desligar, né? E viver o seu dia a dia. Eu tenho essa curiosidade. Ótima pergunta. Eu não sei se eu sei responder, mas é ótima. Eu estou tentando, sabe, Camila, assim, eu acho que ao longo dos anos eu fui compreendendo que essas pessoas, elas precisam de mim, sim, mas eu preciso desse limite do autocuidado, né, porque eu preciso estar forte, de alguma maneira, né, para estar presente, mas sem que aquilo talvez traga tanto sofrimento pessoal. Sentir a dor do outro, de alguma maneira, eu vejo mais como não estar indiferente à dor do outro, porque sentir eu não consigo exatamente sentir, acho que é um pouco utópico isso, mas eu não posso estar indiferente, mas eu preciso buscar um caminho de algum distanciamento. Esse caminho é a experiência, é o tempo, e é o que eu tenho tentado trabalhar todos os dias, mas isso não significa, mesmo que eu faça esse distanciamento, que eu busque esse distanciamento, não significa que eu não vá, de alguma forma, me importar e me afetar e me impactar com a dor do outro, né? Mas eu preciso cuidar desse limite, porque no início da minha carreira, eu chegava no hotel, né? Porque eu ficava no hotel. Eu nem dormia direito, eu ia com aquelas coisas na minha cabeça. No dia seguinte, eu já queria de manhã estar lá para tentar. E eu vi que eu não posso mudar o mundo, eu não posso ajudar todas as pessoas, eu não posso fazer o que eu gostaria, mas eu posso fazer um pouco mais do que seria o meu trabalho, digamos assim. Eu posso oferecer um pouco mais do que seria esperado de mim. E esse um pouco a mais vai me aliviando, vai mostrando que eu estou no caminho certo. Então, eu pagava passagem, eu tirava dinheiro meu para pagar passagem assistido, que dizia que não tinha dinheiro para pagar. Quantas vezes o assistido falava que não tinha dinheiro para assinar a petição, que não ia poder voltar porque não tinha dinheiro da passagem do ônibus. Eu já comprei lata de leite para criança, que a ação demorava para dar lata de leite. Já fiz enxoval para trigêmeos que perderam a mãe no parto e foram para o abrigo. Então, assim, lá em Nova Iguaçu, eu arrecadei mundos e fundos para esses trigêmeos. Há pouco tempo eu recebi uma foto deles, uma conta antiga no Facebook, a pessoa lá de Nova Iguaçu, doutor, olha como é que estão os trigêmeos. E eu já fiz bazar no Fórum de Nova Iguaçu para arrecadar dinheiro para um abrigo de idosos que a prefeitura parou de subsidiar e os idosos não tinham para onde ir, né? Eu já fiz festinha de Natal nos abrigos das crianças lá em Belfort Roxo. Assim, eu tento me engajar, mas tem hora que eu falo, caramba, calma, né? Eu tô muito mergulhada e eu dou um passo para trás. Mas logo depois também, Camila, eu vou de novo, entendeu? A única coisa que eu não tenho feito mais que eu fazia era pegar um dinheiro. E a última vez que eu fiz isso foi uma audiência que eu fiz, que eu consegui soltar o rapaz, uma audiência num plantão que eu fiz no Juizado de Grandes Torcedores, lá do Maracanã. Era um rapaz que veio de São Paulo e foi preso ali nas redondezas do Maracanã. Eu fiz a audiência dele, só que o ônibus dele já tinha voltado, não esperou ele. E ele estava sem documento, sem dinheiro, sem nada, não tinha como voltar para casa, não tinha como falar com ninguém. Para eu não pegar meu dinheiro e dar direto para ele, eu pedi para o policial, que estava lá, para entregar para ele. Era o que eu tinha na carteira, acho que R$50. E o policial ficou olhando para mim assim, faz isso não, doutor. Por que a senhora está fazendo? Faz isso não, para quê, doutor? Você é maluco? Faz não. Falou, não, nem fala que fui eu não, mas esse rapaz está aí e está aí. Sabe, pelo menos ele, sei lá, junta com alguém, compra uma passagem, vai para a rodoviária, sei lá o que ele fez, mas é isso. Assim, mas eu tenho tentado
Mas é difícil para mim, eu sou muito realmente empática, né? Mas eu estou trabalhando isso, Camille. Tô melhor. Eu acho que daqui a uns 20 anos, antes de me aposentar, quem sabe eu consiga. Mas eu estou trabalhando. Mas eu gosto muito, assim, sabe? De fazer um pouco mais do que a minha obrigação, digamos assim. Parabéns, doutora. Obrigada, Camille. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela pergunta e pela escuta. Tem muita história, tem que escrever um livro só sobre os casos da defensoria, muita história. Nesse livro, Mediando por Aí, eu conto 5 histórias, né? Conto uma história de adoção, de uma audiência que eu fiz, mas eu não vou contar não, que vocês têm que ter o livro. Mas é muito legal, assim, né? Esse percurso foi me mostrando muitos caminhos, assim. Acho que é isso, foi um bate-papo, né, gente? Falei pra caramba, vocês ouviram. Muito obrigada pela essa escuta tão afetiva, tão atenta, estarem até agora comigo aqui. Nós é que agradecemos, Larissa, pela oportunidade. Eu até estava falando com o Calegari e com o Camille, que a gente conversa bastante. Vou trazer uma pessoa aqui que vocês vão gostar bastante. Né? Porque até os contatos que nós tivemos, né, no decorrer desse ano, né, lá na EMED, é bem interessante a sua vibração e sua maneira de comunicar com a gente lá. E também o aspecto profissional, para que os discentes, que os alunos lá da UF Macaé e de outros locais, que você vê que tem gente de Volta Redonda, tem gente da UF Niterói, eles tenham uma nova visão e um perfil diferenciado da Defensoria Pública. Então, o objetivo nosso aqui é proporcionar aos alunos os vários aspectos de atividades que são conhecidas deles. Defensores públicos, promotores, juízes, o pessoal do Ministério do Trabalho também que nos socorre aqui, até o pessoal da Polícia Civil, da Polícia Federal, que de vez em quando a gente chama eles aqui para conversar, para que tenha uma visualização daquelas pessoas que trabalham e trabalham com dedicação e amor na atividade que eles abraçaram. Eu costumo falar em sala de aula que o cargo público ele leva a obrigação daquele servidor de tratar bem a quem lhe paga. Então, é uma visualização que nós trazemos aqui e procuramos trazer. Mais uma vez te agradecendo, nós vamos encerrar. Calegari. Então, agradecer a doutora Larissa pela brilhante exposição. Eu acho que você colocou uma coisa importante para a gente brevemente, né, que é a pobreza estigmatizante, né? E a Faculdade de Direito não tem a vocação de formar profissional para uma determinada área, é uma formação mais ampla. E eu acho que nessa cultura do diálogo que você colocou, a gente tem trabalhado isso em Macaé, no curso de Direito, Linguagem e Argumentação Jurídica, e nas aulas de processo, de trazer o diálogo para dentro do processo e entender o processo como um texto, né? E um romance em cadeia, né? Com essas histórias de vida. Porque uma coisa, Davi, importante, a gente que trabalha com processo, no processo o ser humano é objetivado, ele vira sujeito processual e parte. E na resolução de conflitos fora do âmbito judicial, ele continua sendo sujeito de direito, um cidadão, né? E para fechar, Larissa, de tudo que você diz aí, a diferença entre falar e escutar, dizer e ouvir. Eu tenho trabalhado muito isso com a turma de linguagem e argumentação jurídica. Falar e escutar é um ato mecânico. Basta um barulho, eu ouço, eu estou escutando tudo, mas dizer e ouvir é um ato racional, tem uma função cognitiva e que implica no processo de comunicação se abrir para o outro, para a perspectiva do outro, né? O processo de comunicação ele é inclusivo. Isso que você demonstra para a gente. Então, parabéns por esse trabalho árduo, difícil, de lidar com a Defensoria Pública num país em que, na década de 70,
prometeram crescer o bolo da riqueza para a distribuição social e fizeram crescer o bolo da miséria, e essa miséria foi só distribuída com a periferia das cidades, que se transformaram em senzalas urbanos, né? Infelizmente. É um prazer te conhecer e compartilhar com você esse momento. Obrigada, professor Calegari, e obrigada em especial também por me ajudar nessa questão tecnológica, tá? Ok, um prazer. Obrigada, foi um prazer te conhecer também e concordo, né, com você. Eu acho que, para encerrar mesmo, ser defensor é uma escolha vulnerável, né? Eu trabalho com a invisibilidade, com os invisíveis, né? Com aquela grande massa de pessoas que é descuidada, né, pelo Estado, que talvez seja o maior violador de direitos. Então, estar ao lado dessas pessoas é acolher a vulnerabilidade, olhar a pobreza de frente, sentir a carne crua da pobreza, o cheiro da pobreza, a presença da pobreza, da vulnerabilidade, a vulnerabilidade econômica, social, informacional, né? Todos os tipos de violência, violência estrutural, violência psicológica. Então, assim, estar ao lado dessas pessoas, dessa maneira que eu me proponho estar, de fato, é uma escolha que é muito questionada. Mas, por outro lado, talvez seja a carreira que mais me proporciona o aprendizado de vida, né? É olhar a vida de frente, a vida como ela é sair desses espaços de privilégio que a gente tem e entender como funciona a vida real, né? Esse mundo real, e mais do que isso, além de entender, é tentar fazer a diferença, mesmo nos microsistemas, nos espaços que não são de políticas públicas, mas apesar de eu trabalhar em algumas questões de política pública, como exemplo, na ação coletiva, mas é tentar modificar um pouco, minimizar tanto sofrimento e trazer dignidade para elas. Então, os meus assistidos, eu preciso que eles se sintam dignos, cidadãos, né? Que têm seus direitos, seus deveres, mas são pessoas. Então, nem até aquele preso que as pessoas veem com aquele olhar de desprezo, que cometeu crimes que são até muito reprováveis, mas é um ser humano, né? Então, olhar a humanidade de frente, as imperfeições do ser humano, as vulnerabilidades, e acolher, né? E trabalhar para que a gente, com o meu trabalho, ofereça um pouco mais de dignidade para eles. Então, é uma carreira, pelo menos para mim, que realmente, assim, é apaixonante e desafiadora, digamos assim. Obrigada. Vamos fazer a foto? Mais uma vez, muito obrigado, Larissa. Tá. Né? Com certeza. Vamos fazer a gravação aqui, vamos para a foto.